meditando a palavra de Deus, como Deus nos ama apaixonadamente. Ele quer a salvação de todos. Por isso está sempre nos convidando à conversão e à mudança de vida, nos convidando a crescer em santidade. A situação do povo de Israel na época do profeta Ezequiel. Desprezaram a palavra de Deus, abandonaram o Deus Altíssimo para seguir os costumes dos pagãos, adorando um Deus fruto da imaginação humana que os pagãos construíam, e ali então seduziram o povo de Israel, que era para ser um verdadeiro testemunho e resplandecer a luz da verdade, anunciando o Deus uno e trino, Criador de todas as coisas, a razão de sermos, existirmos. Mas Deus não desiste. E ali Ele chama alguém para ser o seu mensageiro, o profeta Ezequiel. E que ali então, depois de ter me falado, a palavra é a luz que nos ilumina para estarmos cheios da sabedoria que vem do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Através da palavra, Deus concede, Ele abraçou a palavra e recebeu o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nós recebemos através do nosso batismo e da confirmação. É Ele que nos ilumina e também nos conduz a dar testemunho da nossa fé. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo do Pai e do Filho que está em nós. Ele nos impulsiona para a missão. E ali chega o profeta. E a palavra que o Pai a ele confiou é levada, é anunciada. Quer ouvir ou não queira, mas ficarão sabendo que tem um Deus que tem um imenso amor e que está convidando a conversão. A decisão é de cada um. Deus não impõe, Deus propõe. Ele manifesta a sua graça. Depende de cada um de nós aceitarmos ou não. Quando assim diz, quer ouvir ou não, mas ficarão sabendo que entre vocês passou um profeta, o mensageiro do Altíssimo. Essa graça nos envolveu. Nós cremos, aceitamos e a graça de Deus nos envolve para dar testemunho da nossa fé. Que o Espírito Santo sempre nos renove e transforme o nosso modo de pensar, agir e proceder. E ter uma conduta de vida que é um anúncio muito mais do que com palavras. A conduta de vida fala mais alto. E nós vamos deixando ser trabalhado pela palavra, e a palavra de Deus nos modelando, nós vamos dando testemunho da nossa fé, buscando sempre a santidade. E eu tenho sempre dito, nós temos que orar muito por aqueles que fizeram parte da nossa corrente genealógica. Através destes, nós
chegamos ao conhecimento do verdadeiro Deus. E através destes, nós louvamos e agradecemos a Deus por termos recebido a filiação divina. Filhos e filhas queridos, família do Altíssimo Deus. Isto porque nossos pais testemunharam para nós e nos conduziram a Deus. Nossos avós, bisavós e assim vai estendendo. Mas as gerações futuras vão conhecer o verdadeiro Deus e ser adoradores desse Deus através do nosso testemunho hoje. Então, nós não podemos falhar. Pense bem nisso. A santidade, a salvação do seu filho e filha, do seu neto e da sua neta, depende do seu testemunho aqui e agora. E assim, as gerações futuras vão conhecer o verdadeiro Deus e ser filhos e filhas de Deus, porque vão buscar a filiação e vão viver como discípulos missionários do Senhor Jesus. E nós temos sede de salvação. Então, é o aqui e agora que vai garantir para os seus bisnetos, tataranetos, o verdadeiro conhecimento de Deus e não desviar do caminho, verdade e vida que é Jesus. Que só por ele chega a eternidade. Capítulo 6 de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só por mim chega ao Pai. O caminho é o ensinamento que ele deixou para ser praticado. Se praticar a sua palavra, permanece na verdade e não vai ter espaço para a falsidade fazer parte da nossa caminhada. Celebramos a vida aqui cheios de esperança de um dia, pela misericórdia divina, contemplá-lo face a face lá no céu. Assim, iluminados pelo Espírito Santo, nossos olhos se voltam para Deus, glorificando, adorando e buscando nele as graças e força para sermos perseverantes na vivência da sua palavra, na vivência do amor. Assim meditamos o Salmo. Nós buscamos e ele nos socorre para vencermos as tribulações do dia a dia. E nunca escandalizarmos de Jesus, escandalizar de Deus, como os habitantes de Nazaré. E ali então, Jesus tinha primeiro ido para Galileia, feito tantos sinais, e depois ele volta à sua terra natal, Nazaré. E ali se manifesta o amor, se manifesta ele, o enviado do Pai. E ali a incredulidade, o primeiro passo, vem o encanto com aquilo que ele fazia, com as palavras anunciadas, mas negavam que ele e não aceitava que ele fosse enviado do Pai. Esse nós conhecemos. Esse é aqui do nosso meio. O Messias, quando vier, ninguém saberá de onde vem, esperando um Messias que caísse do céu. Apesar de ter a Escritura na mão, em tudo falando de Jesus, Isaías, uma virgem dará à luz. Os fatos aconteceram ali em Nazaré. A Escritura nada diz. O orgulho era alto demais. De onde vem essa sabedoria? Esse homem não estudou.
Nós conhecemos, ele é filho do carpinteiro, estava trabalhando com madeira. Como pode ter adquirido essa sabedoria? E esses milagres que faz? Mesmo assim, negaram, porque a fé não tinha qualidade. E ali ele não pôde fazer sinais, milagres, porque diante de uma dureza de coração, o rejeitaram. Há tantos que vivem buscando, e às vezes não conseguem conquistar a graça, porque esquece de olhar para dentro de si mesmo e trabalhar consigo mesmo, quebrando a autossuficiência, quebrando o orgulho, quebrando a incredulidade, e por convicção naquilo que acreditamos. Mas para isso nós precisamos valorizar a palavra, é por meio dela que tudo transforma e renova. A palavra tem um poder libertador, santificador e salvador. É através da palavra que a luz do Espírito Santo brilha intensamente, retirando as trevas da ignorância, da impureza, da infidelidade em nossa vida. Valorize a Bíblia Sagrada. Numa sociedade em que quase ninguém tem tempo, a correria do dia a dia invadiu a vida de todo ser humano. Não tem tempo para conversar. Se não tem tempo para dialogar na família, qual outro tempo que vai ter? Eu disse domingo próximo passado, uma insensibilidade tomando conta do ser humano. Vamos ficar precavidos, vamos vigiar. O filho chega em casa, passa ali pelo pai, pela mãe, nem um sinalzinho, nem um oi diz. Ele se direciona à geladeira para satisfazer as suas necessidades materiais. Dali levanta e para o quarto adentra, se tranca. Isolamento. Isolamento. E o pai, às vezes, querendo ali provocar um diálogo, mas a insensibilidade. Ou às vezes o filho querendo conversar, partilhar com o pai, filho não tem o tempo. E assim a família vai ficando triste, o ser humano vai ficando revestido de angústia, um vazio vai tomando conta, porque o vazio de Deus já aconteceu. O vazio de si mesmo, o vazio do outro. E por isso nós presenciamos tanto suicídio. A vida perde o sentido. Vamos provocar em nós mudanças. Não vamos deixar ser engolido pela insensibilidade e pelas forças negativas. E daí então chega a incredulidade, porque se já perdeu o sentido da vida, que sentido mais tem outras coisas? Perde o sentido de Deus. Fecha-se a oportunidade de receber a graça. Lá nos países da Europa, uma desolação da fé. Assim a gente sabe por aqueles que por lá passaram. Quando eu trabalhei em Presidente Olegário, uma amiga minha foi para a Bélgica, foi para Londres, Portugal, mas ela estava em Londres. Padre, eu estou assustada. Acostumada aí com a igreja lotada, cheia de... E aqui, às 9 da manhã, eu fui à missa. Numa belíssima basílica, uma coisa esplêndida, 9 pessoas participando da missa. Pensei, talvez esse povo venha à noite, eu volto à noite. Voltou à noite 15 pessoas. Esse mal está afligindo o nosso Brasil, essa terra de Santa Cruz, de povo cristão, discípulos missionários do Senhor Jesus.
as nossas igrejas, dia após dia, ficando mais vazia, porque as coisas do mundo falando mais alto, e o desprezo do sagrado, e o vazio tomando conta do ser humano. Muito suicídio, muitas depressões, tantas enfermidades tomando conta da humanidade. E eu falo porque no dia a dia, todo dia eu estou atendendo doente. Às vezes eu já falei que um dia você passa numa rua, você nem imagina que naquela rua ali tem tantos doentes. Tantos doentes, porque o vazio, a vida sem sentido, vai ficando uma vida agitada, a ansiedade vai apoderando, os órgãos vão ficando fragilizados e a enfermidade toma conta. Chega nos hospitais, estão lotados. O doutor Ideraldo está ali, você chega lá para marcar uma consulta com ele, não dá conta não. É tanta gente. Porque o vazio vai tomando conta e tudo vai chegando às enfermidades físicas também. Porque a enfermidade espiritual aconteceu e dela então o desastre que vai se alastrando. É hora de mudar, é hora de... A palavra de Deus está aí, é luz que nos ilumina para quebrarmos em nós o individualismo, o egoísmo, a indiferença e fazer-nos próximo um do outro. No diálogo, no entendimento, na fraternidade, a vida tem sentido. E nós não vamos então ser um espinho na vida de Jesus, mas vamos realizar aquilo que ele pede, comunhão entre os irmãos, fraternidade, solidariedade. Quando eu era criança, jovem, adolescente, nesses caminhos da Tijuca, a gente passava de a pé, de bicicleta e tudo, mas encontrava ali tantas pessoas, ali nem sentava não, agachado, que eu até não dou conta de fazer isso, agachava e ficava ali conversando um tempão. Tinha tempo, a vida era saudável, não tinha um monte de enfermidade que tem hoje. O vazio gera angústia, ansiedade e quase ninguém tem tempo. Se não tem tempo para conversar um com o outro, como vai ter tempo para pegar a Bíblia Sagrada e meditá-la em família? Ou alimentar desse pão da palavra? Vamos parar, vamos refletir. Põe sentido na sua vida. Põe sentido naquilo que você faz. Faça com amor e com muito ardor. Aí a vida vai ficar maravilhosa. Nós não vamos escandalizar de nada. Nós vamos vencer as tribulações de cabeça erguida. E como ali Paulo, na segunda leitura, escrevendo aos Coríntios e hoje a nós, quando ele, diante de tanto sofrimento, tantas perseguições, prisões, açoites, mais açoite, ele que fazendo bem e não foi diferente com Jesus. E ali ele fala, é um espinho de Satanás na sua carne para que ele não se ensoberbecesse nem se exaltasse e mantesse a humildade e a simplicidade. Mas aí então ele clama a Deus para retirar aquele sofrimento da sua vida. E ali ele sente Deus manifestando para ele. Para você basta uma coisa, Paulo, a minha graça. Está falando para mim e para você. O que interessa para nós? A graça de Deus. Abre espaço para ela entrar na sua vida e na sua família. Abre espaço, Deus respeita. Quando nós abrimos espaço, Ele entra em ação. Para você basta a minha graça. Abre espaço para adentrar o seu lar, a sua família, a sua vida. E cheio da minha graça, tudo será renovado e transformado. E aí nós alegramos com tudo que está à nossa volta. Nós vibramos com tudo. E ali, Paulo então ouve e se alegra. A graça de Deus não falha.
Para você basta a minha graça. Deus falando para mim, para você, como falou para Paulo. É na fraqueza que manifesta o amor. É na simplicidade e na humildade que manifesta a grandeza do amor. Trabalhe esses valores na vida, da humildade e da simplicidade. E aí, então, nós vamos ficar precavidos, vigiar e orar contra as forças do mal. Eu me recordo, lá pelos anos 87, 88, eu já estava no seminário, estava de férias, lá na roça, estava chovendo no inverno, terreiro lá da casa grande, e chegaram uns lá, o Eustáquio Vital está ali, sabe disso, não sei se estava na época, esquece, mas aquilo que acontece com a gente não esquece, porque eu fiz uma comparação e ficou gravado, ver se os meus irmãos iam trabalhar, mesmo com aquele tempo. Eu não fui perguntar aos meus irmãos, saí lá fora para olhar como é que estava o tempo. Mas saí assim, e escorreguei, foi um tombo de corpo inteiro, que a cabeça bateu no chão, até pulou para cima. E eles ali, querendo sorrir, estavam lá. Eu falei, vamos sorrir. O fato foi engraçado, vamos sorrir. Mas eu peguei aquele fato para fazer um pouquinho de anúncio para eles. Paulo diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Mas quando eu penso que sou forte, aí eu sou fraco. Se eu tivesse agido com prudência, eu não teria caído. Passei para lá, para cá, naquele lugar escorregadilho, não caí, mas passei com prudência. Falei, faltou prudência, faltou vigilância. E é isso que a palavra de Deus fala para nós. Com prudência, nós vamos estar precavidos, nós não vamos, então, ir de qualquer maneira, com estupidez. Vigiando e orando, venceremos, nós não vamos cair. Como eu estou fazendo a comparação do tombo que eu tomei lá na roça. Precavidos para lá e para cá e não cai. Nós não vamos cair na cilada do mal. Se nós vigiarmos e orarmos e estarmos sempre precavidos, porque reconhecemos que nós não somos fortes, nós somos frágeis, mas a graça de Deus nos faz forte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.